Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos pedir a intercessão do nosso anjo da guarda, para que ele possa trazer tudo aquilo que Deus deseja para nós neste dia e que nós possamos estar com o nosso coração aberto para sermos moldados pela ação do Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós vamos falar sobre o pecado da avareza. O que será que é a avareza? Então, a avareza, ela é uma vontade desordenada de possuir as coisas. A raiz dela está no relacionamento com as coisas. Então, a avareza, junto com a gula e com a luxúria, elas três formam o pilar das três causas do pecado original, das três doenças espirituais básicas. Então, quem deseja ter uma vida espiritual, quem está vivendo esse processo de conversão, precisa lutar contra a avareza já no início da sua conversão. O que a avareza tem em comum com as outras doenças? Que se trata que ela é um apetite. E o que é um apetite? O apetite é um desejo. Eu desejo algo. Quando nós falamos em apetite de comer, o apetite de fazer sexo, ele se refere ao corpo da pessoa, mas ao corpo que é ligado com a sua alma, né? Sempre quando nós falamos corpo, a gente está falando do composto corpo mais alma. O que acontece com o pecado da avareza? É que ele está ligado mais diretamente com a alma, mais com a alma do que somente com o corpo, porque nós chamamos de vontade. É algo que está ligado com a nossa vontade. Então, a raiz da avareza, ela é uma má inclinação da nossa vontade. E o que é a vontade? A vontade, ela consiste na vontade de Deus de ver um bem e livremente escolher esse bem. Não se trata de um impulso físico, um impulso carnal, né? Então, a avareza não é algo carnal, mas ela é quando a gente vê um bem, a gente precisa desejar esse bem e inclinarmos para esse bem. Mas muitas vezes isso não acontece. Então, o nosso apetite da alma mais o corpo, então ela está ligada com a comida e com o sexo, né? É normal nós sentirmos fome e é normal nós desejarmos que a humanidade se reproduza. Isso é algo da nossa natureza. E dentro da nossa alma existe a vontade, que ela é livre e racional, e existe essa vontade que precisa buscar um bem, que é algo livre. Eu vejo um bem e eu tenho a liberdade de escolher esse bem. E isso é a nossa alma que age. É a nossa alma que está agindo nessa ação, nessa atitude. É um ato de liberdade. Então, não é um impulso carnal. E a avareza, ela não está nos animais, porque ela não está no nosso corpo. Nós precisamos procurá-la na alma. Então, é uma doença especificamente do ser humano, né? Como a gente falava nas outras aulas, né? Que o sexo e a comida, assim, a gula, né? E a luxúria, né, existe nos animais, é algo natural, né? Que é aquilo que os animais também fazem. Mas quando a gente fala da avareza, que é o ato de possuir as coisas, os animais não possuem as coisas, eles não desejam ter as coisas, né? Então é ali que a gente consegue ver que isso consiste na nossa alma, porque os animais, eles não têm alma. Então, lá em Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21, diz assim: Meu caro, tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, goza a vida. Lá no original grego, ao invés de meu caro, ele diz minha alma. Minha alma tem uma boa reserva para muitos anos. Então descansa.
descansa, come, bebe, goza a vida. E ali, nessa passagem, o Senhor fala que naquele mesmo dia o Senhor irá chamá-lo. E irá dizer, né, que ele é um tolo. Ele vai prestar contas com Deus naquele mesmo dia. E o que ele fará com todas as coisas que ele guardou, né? Então, tolo, como Deus fala lá na palavra tolo, é o contrário de prudência. Jesus, ele se refere à avareza quando ele fala sobre ter muitas coisas, sobre esse desejo de possuir. Eu quero que aquilo eu chame de meu. Eu preciso que qualquer coisa, ou uma pessoa, eu preciso chamar ela de minha, ou as coisas que eu tenho, minhas roupas, meu carro, meu trabalho, eu preciso ter algo. Eu tenho essa necessidade de possuir algo para mim me sentir bem, né? Então, ali que pode estar a desordem da avareza, né? O dinheiro, por sua definição, ele é somente um meio. Ele não pode nunca ser o fim da minha vida. Eu não posso fazer todas as coisas no meu dia para no fim eu ter dinheiro. Para chegar no final do dia eu ter conseguido dinheiro. Essa não pode ser a finalidade do meu dia. Por quê? Porque o dinheiro é um instrumento de troca. Eu quero dinheiro para trocar por outra coisa. Seria um absurdo querer o dinheiro para ter um dinheiro, né? Isso é um absurdo. Então é preciso nós termos prudência. Mas o que é a prudência nesse caso da avareza? Consiste no seguinte, que você tem um alvo em sua vida, um bem que você quer atingir, né? Todos nós temos metas, né? Tudo mais. Então, o que a gente faz? A gente acha os meios para chegar até lá. Né? Eu quero chegar até lá do outro lado, então eu sei que eu vou precisar fazer isso para mim chegar até lá. Então, essa é a prudência. E a vontade, ela se inclina em um bem que não é um bem nenhum. É uma vontade mal inclinada. Então, a gente precisa sempre parar e pensar assim, qual que é a finalidade disso que eu estou fazendo? Qual que é a finalidade da minha vida? Aonde que eu quero chegar? Aonde que eu quero ir com a minha vida? Será que a minha finalidade está sendo dinheiro? Não, se eu chegar até no dinheiro, beleza. Aí terminou, cheguei no lugar que eu desejava. Qual que é a minha finalidade? Porque nós podemos muito facilmente ter a nossa vontade mal inclinada. Ao invés dela estar inclinada para o bem, ela pode estar inclinada para o mal da nossa alma, né? Então, o dinheiro, ele não é um bem, ele é um meio, ele é uma via de eu chegar no meu objetivo final. É insensatez fazer de um meio o fim último da sua vida. Uma das maiores coisas para curar essa doença é a meditação sobre a morte, que nós veremos na próxima aula, na terapia da avareza. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, diz assim, que a avareza é uma idolatria. É a adoração aos ídolos, é a adoração ao dinheiro. Então, nós precisamos ter em mente sempre uma regra espiritual, que eu até quero que você anote assim, isso que eu vou falar, porque é algo valioso e é uma chave na nossa vida. Deseje o que você tem e você terá tudo o que você deseja. Deseje o que você tem e você terá tudo o que você deseja. Então, nós precisamos ter esse desejo, assim, né? De aceitar as coisas que nós temos hoje, que daí a gente vai ter tudo que a gente desejar, né? E eu lembrava, assim, né, muito de que muitas vezes acontece de que talvez a gente tenha tido uma infância que a gente não teve tudo que a gente desejava. Talvez a gente passou necessidade ou morou numa casa simples, no interior. E aí o que acontece? Ao invés de eu desejar aquilo que eu tenho, de eu aceitar e amar aquilo que eu tenho, eu fico pensando e desejando outras coisas. Aí o que acontece? Eu posso cair no erro de, não, então agora eu vou conseguir ter uma vida melhor e eu vou ter aquilo que eu não tive e eu tô desejando aquelas coisas que eu ainda não tive. E aí a gente começa a complicar a nossa vida. A vida ela é tão simples, mas nós complicamos por causa dessa má inclinação que nós temos, por causa desse desejo desordenado de querer as coisas
não tem, né? Quantas vezes que a gente passa por um lugar, entra numa loja e a gente nem tá pensando no produto que a gente tá vendo, mas aí a gente diz, nossa, como eu precisava disso, né? A gente tem um desejo imediato, eu precisava disso, mas eu não tô desejando aquilo que eu já tenho, que talvez eu possa usar aquilo e não preciso daquele outro que eu tô desejando, né? Não sei se deu pra entender, mas é isso, assim, né? Deseja o que você tem e você terá tudo o que você deseja. Essa é uma chave muito grandiosa, assim, pra nossa vida. Quais são algumas características da avareza? A avareza, ela não tem fundamento na natureza humana, ou seja, ela não é natural, não é algo da natureza, assim, né? Ela é uma tolice, uma maluquice. E ela tem sempre disfarce. Por quê? Porque a pessoa pode ser avarenta por 3 razões. A primeira, porque a avareza produz prazer. O dinheiro, ele compra prazer, ele compra comida, até compra sexo, né? Compra colchão confortável, até uma banheira de massagem. Então, talvez eu esteja querendo dinheiro por causa do prazer. Então, esse é o seu primeiro disfarce. Não, mas eu não quero o dinheiro pelo dinheiro. Mas aí você vai estar querendo dinheiro por um prazer, que também é uma desordem. Então, nós precisamos ficar atentos em relação a isso. A segunda razão é a vanglória, é a vaidade. Por quê? Porque o dinheiro ele dá status, o dinheiro ele alimenta a vaidade, ele compra carrão, ele compra roupa de marca. Então talvez eu esteja querendo dinheiro por uma vaidade no meu coração. E isso também não é bom. E a terceira razão, e é a mais grave de todas, é que eu desejo dinheiro por causa da falta de fé. A pessoa quer o dinheiro para ali colocar a segurança. Então, aqui, essa terceira razão, terceiro disfarce é algo muito importante, assim, a gente saber. Porque se eu não tenho fé, eu não confio em Deus e eu já estou caminhando para um caminho pagão, que talvez de hoje para amanhã não vai acontecer, mas aos pouquinhos a avareza vai tomando tanto conta do nosso coração que talvez eu já estou sem fé e eu nem vou ter me dado conta que eu perdi a minha fé. Por quê? Quanto que a gente ouve assim falar, né, sobre aquelas pessoas que talvez estão ali lutando, trabalhando, porque elas querem garantir a aposentadoria delas. Não, isso não é errado. Não é errado, né, ter uma prudência, ter ali, né, se prevenir. Mas talvez ela esteja cega e só focada nisso. Só focada nessa finalidade última de ter uma segurança para se aposentar, né? E acaba deixando de ter a sua fé, acaba deixando de viver, né? Acaba entrando numa desordem ali. Então nós precisamos sempre pensar, né? Que quem que é o meu amém? O amém quer dizer algo sólido, né? Algo fixo. E quem que é o meu amém? Deus é a rocha firme que construo na minha casa ou o dinheiro? Porque nós precisamos lembrar que a morte leva tudo. E talvez esse desejo de você ter essa segurança, de você estar lutando para conseguir um futuro seguro, talvez a morte leve. E tudo vai ficar, tudo vai passar. E o que vai sobrar, vai restar no fim da vida a minha amizade com Deus. É a única coisa que a gente leva dessa vida. Por isso nós precisamos, já agora, meditarmos sobre a morte. Não ficarmos neuróticos, com medo, nossa, mas eu vou morrer, né? Mas nós precisamos encarar essa realidade. Até esses tempos atrás eu ouvia uma pessoa que falava assim que o maior erro dos pais, um dos maiores erros dos pais, é não querer que o jovem, que as crianças, né, as pessoas, seus filhos, evitem de ir em velórios. Que isso é um erro muito grande, porque você está evitando do teu filho se deparar com a morte.
E quando nós nos deparamos com a morte, a nossa vida toma um rumo diferente. Porque essa é a nossa finalidade. A nossa finalidade é voltar de onde a gente veio, que é para Deus. Então, se nós não lembrarmos que a morte leva a tudo, talvez a gente caia numa ilusão muito grande que o inimigo de Deus coloca para nos roubar a nossa alma de Deus. E além do mais, a avareza ela gera inquietação. Você quer se assegurar, aí você começa a colocar grades, colocar alarmes, encher de segurança a tua vida, os teus bens, e você começa a ficar inquieto. Quer assegurar que aquilo que você tem, quer assegurar aquilo que você tem para ninguém pegar. Então isso é algo que a gente vê muito, né? E como é mais simples, é difícil, mas é mais simples, se nós confiássemos em Deus. Se nós pensássemos, não, mas Deus está cuidando e se alguém pegar, se alguém roubar, tudo bem, que leve, né? O importante é a minha vida, assim, né? Que não leve eu, mas que leve os meus bens, assim. E a gente fica com muito medo, né? De ser roubado, de tirarem aquilo que a gente tem. Mas, se a gente for ver, a gente possui muitas poucas coisas e nem a nossa própria vida não é nossa. Nossa vida é de Deus. Então, também não adianta a gente ficar querendo, nossa, precisamos cuidar da vida cuidar da vida e focar nisso, e cuidar da minha vida e guardar a minha vida. E quando vê, a vida passa, e do que adiantou a gente guardar a nossa vida, né? Porque a nossa vida também não é nossa. Foi Deus nos deu, mas a gente precisa dar para Deus aquilo que é de Deus. E a nossa vida é de Deus. A pessoa avarenta, ela também é uma pessoa triste. Ela produz um outro tipo de tristeza que é a inveja, que nós também veremos mais pra frente, né? Então, não tem nenhuma vantagem a gente ser uma pessoa avarenta, né? Por isso que ela é uma doença espiritual. É algo doentio que a gente precisa tratar dentro de nós, para nós alcançarmos aquilo que talvez a gente esteja buscando através do dinheiro, que é a verdadeira felicidade. Então não adianta nós buscarmos a felicidade no dinheiro, no ter as coisas, no possuir as coisas, no ter confortos, no ter prazer, no ter vaidades, porque não é ali que a gente vai encontrar a verdadeira felicidade. Porque a felicidade verdadeira, ela vem da nossa alma. Aquilo que a gente sente, experimenta, quando a gente possui algo, quando a gente tem algo que a gente desejava, é um prazer. Eu sinto um prazer. Porque se fosse uma felicidade mesmo, aquilo lá já bastaria, eu não precisaria buscar outras coisas. Mas eu conquisto aquilo e daqui a pouco eu já tô querendo conquistar outra coisa. Por quê? Porque o prazer daquilo passou. Então eu vou procurar outro prazer. E nós precisamos buscar a felicidade, que é aquela felicidade que ninguém rouba, que ninguém tira, que é a felicidade de Deus, né? Na terapia, que nós vamos ver na próxima aula, nós não vamos transformar o dinheiro em um demônio, mas nós vamos aprender a ter um relacionamento sadio com as coisas e com os nossos bens materiais. Nós vamos aprender a ordenar isso, né? A avareza é uma desordem, então nós vamos ordenar isso. Não vamos arrancar, matar isso da nossa vida, porque é algo que a gente também precisa para sobreviver, né? Então nós vamos desenvolver positivamente o nosso relacionamento com o dinheiro. Então, era isso. Eu espero que você tenha entendido sobre a avareza e sobre tudo aquilo que nós precisamos tomar cuidado para nós não cairmos nessa cilada que a avareza pode trazer para o nosso coração. E sempre lembrarmos, né, principalmente sobre a falta de fé, que talvez se eu for procurar avareza por um prazer, ainda tem volta. Se eu conseguir, se eu procurar avareza por uma vanglória, por uma vaidade, ainda tem volta. Mas se eu estiver buscando a avareza e ela estiver disfarçada da falta de fé, talvez pode ser um caminho muito difícil da gente voltar, da gente retomar. Então, busquemos essa confiança em Deus.
busquemos aquilo que é necessário para nossa sobrevivência e esse relacionamento sadio com o dinheiro, com os nossos bens. Mas principalmente busquemos confiar em Deus, confiar na graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.